Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa vai ser a primeira formação desse ano de 2026. É uma formação que era para ter acontecido no ano passado, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E fez com que a gente tivesse esse ano. Talvez fosse providencial, né? Já que aqui na equipe arquidiocesana a gente, como vocês, os coordenadores já estão cientes, nós estamos passando por uma transição bem tranquila, então e muita gente nova chegando também, como coordenador, coordenadora. Então, é muito importante nós termos essa formação para que nos ajude na nossa missão nas nossas paróquias. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isabelle, eu estou como coordenadora arquidiocesana há quase 3 anos, em maio completa 3 anos, e eu fico muito feliz de sempre que a gente disponibiliza, né, alguma formação, vocês estão conosco também aprendendo, porque eu estou aprendendo com vocês também. Tem gente ainda para entrar, mas a gente já vai... Eu já vou passar a passagem para vocês, que nós vamos ler agora, que está em João, capítulo 21, dos versículos 4 em diante. João, capítulo 21, dos versículos 4 em diante. É muito legal, porque, enquanto vocês estão procurando aí, tem gente daqui da Arquidiocese, mas tem pessoas que são de fora, né? Que são do entorno, pessoas de outras dioceses que estão aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Inclusive, se vocês puderem se apresentar, falar o nome de vocês e dizer qual a diocese que fazem parte. Aqui quem fala é Éder. Estou como coordenador da PASCOM, aqui da Paróquia Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás, coração do Brasil, a terra do Pai Eterno, né? E aí eu vi lá sobre a formação lá no Instagram, né? Entrei em contato e estou aqui participando para a gente somar, né? A gente trocar experiência, né? Todo mundo tem algo a aprender, tem algo a ensinar, né? Então a gente está junto aqui para poder somar, né? E também o que a gente puder somar também com todas as dioceses, né? Então também é algo legal. Fico feliz de estar participando com vocês. Boa noite, eu sou Yelto Ferreira, eu sou aqui da paróquia Santa Bernadette, sou coordenador aqui da PASCOM também. Estamos aqui para aprender, né? Aprender cada dia mais aí com vocês, né? Entrei como coordenador agora em dezembro. Estamos aqui na aprendizagem aqui dos caminhos de Cristo. Vamos juntos. Vão colocando no chat também o nome de vocês, a paróquia. Tem mais gente de outra diocese conosco? Então, para quem está chegando, nós vamos iniciar a nossa formação com o Evangelho, que está em João, capítulo 21, dos versículos 4 em diante. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu amigo Jonar, que bom que você chegou. Ele estava me mandando mensagem aqui, falando que ia demorar, mas ia entrar. Que bom. O Alexandre, que já está conosco, pasconeiro apaixonado, um grande amigo. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Isabelle.
Bom, então vamos iniciar. Enquanto isso, vocês vão colocando aí no chat o nome de vocês. Vou confirmar. Sofia, você já está gravando? Ah, que bom, viu, gente? Essa formação vai ficar gravada para nós e depois nós vamos postar lá no YouTube da Pascom Brasília. A gente não queria contar antes, né? Porque era muito importante a participação de vocês aqui conosco e já fiquem cientes, então, depois que essa formação vocês vão poder encontrá-la novamente lá no YouTube da Pascom Brasília. Quem quiser ir tirando uma foto também para postar, marca @Pascom Brasília, falando da nossa formação hoje. Colocar uma frase de efeito também, né? O Alexandre é maravilhoso, com certeza. Tudo que ele vai falar que vai ser, assim, enriquecedor. Mas vamos iniciar, então, o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo, que com certeza já está no meio de nós, mesmo, né, aqui na internet, ele que nos juntou nesse dia onde é apresentado o Senhor ao templo, um dia que nos lembra também que precisamos dessa iluminação do Senhor para que nós vivamos e também, como comunicadores, comunicar a palavra de Deus. Mas hoje eu trouxe o Evangelho de João, capítulo 21, para falar da nossa missão quanto coordenador, que às vezes a gente não acredita na nossa missão e acha que é só nos colocarmos, fazer muito no automático. E essa missão que nos foi confiada na coordenação, ela é muito importante, porque é o Senhor que nos chama. Se o nosso nome chega ao Padre, por uma indicação, ou porque o Padre nos viu ali, foi o Espírito Santo que também nos impulsionou para que nós pudéssemos ter esse chamado, né? E colocar os nossos dons a serviço. E aí a gente vai lembrar de Pedro, né? Eu gosto de falar de Pedrão, o apóstolo Pedro, porque ele também tinha, né, como nós, medos, dificuldades, dúvidas, e ele se colocou a serviço, mesmo com todas as suas dificuldades. E vai ser a partir de Pedro que nós vamos aprender com ele nesse evangelho de hoje. Então, vamos, né, cada um na sua tradução, que a gente possa ouvir e refletir esse evangelho. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então, e já não tinha força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram ao barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede.
cheia de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e distribui entre eles. E faz o mesmo com o peixe. Foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. A segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, sim, Senhor. Disse ele: tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: apacenta minhas ovelhas. Terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu cingias e andava por onde querias. Quando fores velho, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria a glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito, né? A gente vê que foi feita novamente toda a história para que Jesus se apresentasse novamente para eles e confirmar aquele chamado a Pedro para ser o seu representante aqui. E ele pergunta para nós hoje também, pergunta se nós amamos Jesus. Jesus nos pergunta: vocês me amam? Será que temos amado Jesus? Essa vai ser uma pergunta que a gente precisa se perguntar todas as vezes e responder ela sempre com sabedoria, com o coração aberto, dizendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que a gente quer desistir, mesmo nos dias que a gente tenha embate com o padre, embate com a dona da igreja ou o dono da igreja, mas a gente precisa confiar que estamos a serviço do Evangelho, a serviço da palavra de Deus, para que nós possamos comunicá-la com sabedoria, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, assim como nós fomos alcançados um dia. Que esse Evangelho possa fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse momento, vamos rezar uma Ave Maria pelo Alexandre, pela vida dele, pela sua missão quanto missionário católico, mas como pai, avô, esposo, ele que se doa tanto também para a comunicação. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alexandre Macedo, é com você, meu irmão. Olá, você! Boa noite, minha gente. Obrigado, Isabelle, Cardia. Obrigado a vocês que estamos aqui caminhando na PASCOM, na Pastoral da Comunicação. É uma alegria poder fazer essa partilha com vocês hoje sobre o tema mais emergente na atualidade, né? Um dos temas mais emergentes é a liderança. Em todas as esferas da sociedade, nós temos aí a oportunidade de se aperfeiçoar como líder, porque, como a Isa comentou agora há pouco, nós somos líderes não só na Igreja Católica, mas na nossa casa, né? Na igreja doméstica, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, e podem ter certeza de algo. Esse tema, liderança, em algum momento, nesse instante, em qualquer parte do mundo, está sendo tratado. Por quê? Porque é um tema de fato emergente. É quem vai, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas, é o líder. Nós tivemos aí o Evangelho, onde Jesus pede: apacenta as minhas ovelhas. Ele faz um pedido, ele entrega, de fato, uma missão. Então, hoje nós vamos ter aí aproximadamente, a Isabelle pediu para eu ficar até a meia-noite, mas eu não concordei, tá, gente? Eu falei para ela, não vamos ficar tanto tempo assim, mas o tempo que a gente ficar, eu vou poder contribuir, e nós podemos também abrir para uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, para dar um pontapé inicial, eu vou me apresentar de forma breve, mas é importante vocês terem um pouco dessa história, né? Dessa história de vida. Eu venho de uma família muito humilde, pobre, abaixo da linha da pobreza, e católica de raiz, né? Então, meu pai era um pedreiro e minha mãe uma costureira. Então, todos nós precisávamos trabalhar. Porém, sempre tivemos Jesus Cristo, Nossa Senhora, dentro da nossa casa. Então, eu comecei a minha vida na igreja muito cedo, fui coroinha, fui acólito, né? E segui toda essa trajetória aí. Me casei, tenho 4 filhas, 3 netos, e casado com a Diva, e estamos aí sempre nessa busca, né, desse encontro cada vez mais de qualidade e cada vez mais aprofundado com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, profissionalmente, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, sempre tive aí 20 anos, né, numa única empresa americana, multinacional, onde exerci várias funções, né, vários cargos. Morei em 6 capitais no Brasil por essa empresa, e foi, de fato, na minha vida profissional, um grande alicerce, porque ocupei muitos cargos, né, de gestão, muitos times, e liderei muitas pessoas. E
por fim, vim para Brasília, a qual estou aqui já próximo a 20 anos na capital. E congrego na paróquia Sagrada Família do Parkway, cujo pároco é o Padre Américo. Então, nós habitamos aqui a região da paróquia, estamos muito próximos. E na paróquia eu tenho algumas funções, a começar desde aí uma trajetória de 12 anos que nós estamos no Parkway, né? Eu não sei se todos conhecem, mas o Parkway sentido Gama, né? Ali, passando do aeroporto. Então, nós estamos ali do lado esquerdo, na quadra 27, construímos um novo templo que está à beira da rodovia, no CPP. E, em seguida, né, no meio aí da coordenação do CPP, logo quando eu deixei a MESC como coordenador, ele me convidou a coordenar a Pastoral da Comunicação, a qual estou até hoje. Deixei a coordenação do CPP ano passado, já fizemos uma transição com o novo coordenador, mas ele não quer que eu deixe a PASCOM por hipótese alguma. Então, assim, e, por incrível que possa parecer, vocês vão achar, assim, um desaforo que eu vou dizer, mas por quê? Porque é bastante raro isso, mas ele me convidou esse ano para coordenar a Pastoral da Liturgia. Então, eu estou aqui com dupla função na paróquia. Na Arquidiocese de Brasília, eu faço parte da comissão executiva que organiza as festas arquidiocesanas. Até o ano de 2024, nós tínhamos responsabilidade pelas duas grandes festas, Corpus Christi e Nossa Senhora Aparecida, mas em 2025 houve um desmembramento. A catedral assumiu a festa arquidiocesana de Nossa Senhora Aparecida, até por ser a padroeira, não só a padroeira de Brasília, mas também a padroeira do Brasil, e nós ficamos responsáveis pela festa arquidiocesana de Corpus Christi, que é um evento grandioso e é um evento oficial da nossa amada arquidiocese. E dentro do Vicariato Centro, eu coordeno o setor 2 dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, compreendendo 11 paróquias. E ajudo, né, contribuo aí com a Isabelle Cardia na Rádio Nova Aliança, no programa da PASCOM. Então, minha gente, é intenso, é bastante coisa, eu acho que tem gente até que cansou só de ouvir, mas a grande realidade é essa, tá? Então, é um histórico onde me valida hoje à noite para fazer essa partilha para vocês. E eu dividi essa formação em 2 momentos extremamente importantes. O primeiro é que a gente precisa conceituar a liderança do ponto de vista a qual nós estamos inseridos nesse momento, que é coordenar uma pastoral dentro de uma paróquia, né? E, após isso, nós vamos também descrever para vocês qual é o perfil ideal desse líder dentro da paróquia, né, que nós precisamos também entender. Então, a formação vai ter essas 2 estruturas, né, esses 2 pilares, podemos dizer assim. E a gente fecha depois com algumas perguntas e respostas que vocês queiram colocar. Nós podemos, sim, chamar a Igreja Católica de uma instituição. Por quê? Porque ela é uma organização formal, né, religiosa, estruturada, dotada de uma personalidade própria, centralizada hierarquicamente pelo sucessor de Pedro. Jesus entrega a missão para Pedro e Pedro tem aí os seus sucessores até chegar, na atualidade, ao Papa Leão XIV. Existe também os sucessores apostólicos, né? Que a igreja é dos bispos, e existe a grande ajuda dos padres, dos sacerdotes, né?
dos consagrados, que hoje a gente comemora o 30º Dia Mundial da Vida Consagrada, né? E os padres, a igreja possui as suas regras próprias com o direito canônico. É uma instituição social, sem dúvida nenhuma, a maior do mundo, né? Dentro de uma perspectiva teológica, com a sua teologia própria, com a sua personalidade jurídica própria. Então, a Igreja Católica, em função de toda essa estrutura e por ser universal, é a instituição que certamente tem o maior número de líderes em todo o mundo, presente em 100% dos continentes. Muito bem. Para ajudar o padre, vamos entender a hierarquia da igreja. A igreja é dos bispos. Nós temos o bispo de Roma, Papa, nós temos os demais bispos, alguns mais próximos do Papa, que são nomeados cardeais, e nós temos os padres, e toda essa liderança dentro da Igreja Católica. E para ajudar aos padres, existem os líderes leigos, que somos nós. Então, nós somos, dentro da Igreja Católica, uma liderança leiga, ou seja, somos leigos dentro dessa estrutura. Pois bem, quando a Isabelle lembrou muito bem que seu nome foi lembrado para assumir uma coordenação e foi convidado, provavelmente veio aquele questionamento interior, né, seu, e muitas vezes externalizado, do tipo, mas eu não estou preparado, eu não sei se eu vou dar conta, sou eu mesmo? Então, esses questionamentos, eles vêm à tona. Hoje, nós vamos abordar de modo que esteja você iniciando na coordenação, ou esteja você com muitos anos de coordenação, toda a fala de hoje, ela vai atender digamos, a essas duas situações a qual você está inserido. Nós temos experientes coordenadores aqui, junto conosco, mas também, certamente, nós temos pessoas que vai estar iniciando, tá? Então, é provável que os mais antigos coordenadores já tenham conhecimento de algumas falas que eu vou fazer, mas vai ser também muito bom, porque a gente vai revisar tudo isso. E vai ser útil para quem está iniciando. Muito bem. Nós precisamos, então, gente, separar duas coisas dentro desse contexto a qual nós estamos inseridos, que somos líderes leigos, né, dentro da Igreja Católica. E quais são os dois mundos que nós precisamos separar? São dois papéis exercidos pela única pessoa, papéis distintos, que, uma vez unidos, são indivisíveis, mas eles possuem tratativas separadas. Quais são esses dois papéis? O papel de coordenador e o papel de líder. São dois papéis distintos, ok? Na prática, significa dizer que eu posso ser um excelente coordenador, mas preciso melhorar como líder. Ou, na prática, podemos entender que posso ser um bom líder, um grande líder, mas preciso melhorar na função de coordenador. Então, nós temos dois papéis dentro desse contexto, que não são separados, não dá para você agir de modo, agora eu vou agir como um coordenador e agora eu vou agir como um líder. Não, são dois papéis distintos numa única pessoa, exercido dentro da nossa humanidade, inseridos num contexto teológico da Igreja Católica. Então, nós temos aí dois papéis distintos. O que nós precisamos é equilibrar esses dois papéis. Eu conheço excelentes coordenadores que são péssimos líderes, e eu conheço excelentes líderes que são péssimos coordenadores. Então, nós precisamos equilibrar esses dois papéis e entender a origem, a ciência, a fundamentação desses dois papéis. Então, quando nós falamos de coordenação, nós estamos falando
de uma ciência exata, uma ciência onde há uma estrutura, onde há procedimentos que devem ser seguidos. Quando a gente fala de liderança, de líder, nós estamos numa ciência que não é exata, é uma ciência humana, o que significa dizer que liderança, ela está na esfera comportamental do indivíduo, ok? Muito bem. Dito isso, nós precisamos entender que a fundamentação científica perpassa, então, por essa diferença. Ser coordenador é uma ciência exata, ser líder é uma ciência humana. Ponto. Tá bom, gente? Tá claro? Até agora, podemos seguir? Muito bem. Esses dois papéis, eles se unem, tá? E são indivisíveis. Os dois papéis se unem, são inseparáveis. Eu preciso ter uma dinâmica para que eu seja um bom coordenador e eu preciso de uma dinâmica para ser um bom líder, ok? Muito bem. Eu recebi a missão de formar líderes em 2014, ou seja, de forma específica, 11 anos eu venho formando e capacitando líderes. Então, eu me transformei num estudioso do tema liderança, certo, gente? Então, tudo que eu vou expor para vocês possui um embasamento científico, porque é com base em pesquisa, estudos e evidência. Eu não vou trazer nada que esteja estruturado no meu ponto de vista. Eu não vou colocar aqui ponto de vista. Eu vou colocar todo o conteúdo embasado em pesquisa, estudos e evidências. Porque há 11 anos eu estudo o tema e me especializei nisso. E apliquei várias pesquisas para ouvir, de fato, as pessoas. Bom, então, considerando que a liderança está na esfera comportamental do indivíduo e a coordenação está na esfera, digamos, da gestão, né, da gestão eclesial, de como você gere seu trabalho pastoral, seu serviço pastoral, né, podemos dizer assim, significa dizer que a boa notícia da noite, a boa notícia da noite, a liderança pode ser desenvolvida, ponto. Então, quem tiver aí o coração inquieto, meu Deus, será que eu vou ser um bom líder de pastoral? Será que eu vou ser um bom líder na minha comunidade? Um bom líder leigo? Sim, você pode ser. Você pode se desenvolver, né? Por quê? Porque se está na esfera comportamental do indivíduo, a liderança, você precisa aprender a desenvolver habilidades comportamentais para ser um bom líder, ok? Muito bem. E a nossa referência, o nosso modelo de liderança é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, próximo de nós, e que nos deixou um legado, né, e nos entregou uma missão. Ponto. Então, primeira coisa que você precisa entender, põe na sua cabecinha, tá? Agora, que você, como líder, coordenador de pastoral, você não faz um trabalho voluntário. Ok, gente? Coloca isso na cabecinha. Você não faz um trabalho voluntário. Você tem uma missão, ok? Você tem uma missão. E essa missão foi entregue por nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Significa dizer que ele, que é Deus, que é Espírito Santo, que é Pai, nos tem como filhos. E como filhos, ele nos dá o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Ele nos ensina que seu sim seja sim e o seu não seja não. Ok? Nesse sentido, significa dizer que se o seu sim for sim,
você precisa fazer uma entrega total de qualidade para que você exerça da melhor forma possível a sua missão. Entregar na providência divina, entregar nas santas e veneráveis mãos do Senhor e do Espírito Santo, que vai te capacitando, ok? Então, o Espírito Santo vai te capacitando, mas ele conta com muitas ações que precisam ser feitas por você. Ele não vai descer do local que ele está, vamos imaginar que ele esteja nos céus, nos céus está no plural, porque ele está em todos os lugares, mas ele não vai fazer por você. É preciso que você faça, porque você recebeu essa missão, e ela precisa ser absolutamente feita com a melhor qualidade possível. Como colocou a Isabelle no início, essa formação poderia ter acontecido ano passado, mas ela está acontecendo agora, porque foi agora que o Espírito Santo nos concedeu essa oportunidade. Então, mas nós precisávamos nos mexer. Isabelle precisava se mexer, agir, para que a coisa acontecesse, ok? Então, o Espírito Santo nos concede discernimento, sabedoria, mas nós precisamos tomar as nossas decisões e agir. Ok, gente? Então, nesse sentido, qual é o ponto de partida, Alexandre? Se Jesus Cristo é o nosso modelo de liderança, qual é o ponto de partida? Quem estiver aí com a sua Bíblia, nós podemos abrir na ambição de Tiago e João, que está no Evangelho descrito e narrado segundo São Marcos, no capítulo 10, tá? E tem início toda essa narrativa no versículo número 39, ok? Conhecido como a ambição de Tiago e João. Quando os filhos de Zebedeu abordam Jesus e lhe perguntam, né? Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E ele perguntou aos dois, o que queres que eu faça? E eles responderam, conceda-nos que sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponto. Essa abordagem que Tiago e João fez para Jesus deixou Jesus perplexo e fez a seguinte contraposição. Não sabeis o que pedis. Podeis, por acaso, beber do meu cálice ou ser batizado com o batismo o qual serei batizado? E eles dois, em plena insanidade, responderam, podemos. Né? Eles dizem, podemos. Tá? Muito bem. E esse diálogo, ele segue a ponto de Jesus falar para eles o seguinte, né? Não me cabe definir quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Jesus faz essa colocação, certo? Então, aqui nós temos o maior exemplo e modelo de liderança a partir desse diálogo, que é isso que eu preciso que vocês entendam, que é o modelo da nossa liderança como leigo. E Jesus segue dizendo, chama os dois e diz, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam. Ou seja, existiam muitos reis que dominavam as suas nações. Eram o quê? Lideranças, eram líderes. Jesus estava se referindo a líderes nesse momento para os dois. E os seus grandes
e se dispõe de grande autoridade, ou seja, são mandões. Jesus estava dizendo, esses líderes são mandões. Entre vós, não seja assim. Ou seja, Jesus direciona todos os discípulos, porque, embora Tiago e João fez esse pedido, de na glória estar sentado à direita e outro à esquerda, mas estavam próximo deles todos os discípulos, lá estavam os 12. Então, Jesus faz essa observação. Entre vós não seja assim, igual os líderes, igual os reis. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois, Jesus diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a nossa liderança parte desse princípio. É uma liderança servidora. Nós viemos para servir. E hoje eu vou descrever para vocês qual é o perfil de uma liderança servidora como leigo católico dentro da Igreja Apostólica Romana. Ok? Então, nós vamos traçar alguns comportamentos, alguns perfis comportamentais, para que, se você já estiver adotando um desses comportamentos, está ótimo, está sendo uma liderança servidora. Mas se você não estiver adotando, você vai precisar ajustar alguns comportamentos, ok? E eu prometo a vocês que farei um resumo de tudo isso que a gente está conversando, disponibilizo para a Isabela e ela passa para todo mundo, tá bom? Muito bem, então, dito isso, eu vou compartilhar uma tela, que eu não sei se eu consigo, mas acho que sim, está disponível, onde nós vamos, principalmente para algumas pessoas que são mais visuais, poder acompanhar, tá? Muito bem. Então, aqui vai e aí vocês podem me dizer se já está sendo compartilhado aí, tá bom, gente? Porque eu posso não ver vocês, tá? Está compartilhado, sim ou não? Tá sim, Alexandre. Tá bom. Bom, então nós podemos, primeiro, para iniciarmos, entender o que é liderança, de fato. Então, resumindo, eu coloquei para vocês que nós temos 2 papéis, o de coordenador e o de líder leigo católico, o qual ajudamos os nossos padres, que, por sua vez, ajudam os bispos, que, por sua vez, estão em comunhão com o Santo Padre. Muito bem. Então, liderança, nós podemos entender como uma atmosfera, podemos fazer uma analogia à atmosfera, ao ar, né, que é construída pelo líder. Então, o líder precisa, de certo modo, construir uma atmosfera favorável em torno da sua liderança. Hoje, na atualidade, meus irmãos, liderança possui 125 conceitos de liderança formais, 125 conceitos formais, inclusive também por líderes religiosos. Mas de todos os 125 conceitos, e eu estudei todos, eu gosto de um conceito, que é uma referência muito grande, que foi um professor numa universidade americana, a mais famosa de lá, a Universidade de Harvard, onde todos conhecem, ou pelo menos se não já ouviram falar, que é o professor John Kotter, que ele afirma o seguinte, que liderança é uma habilidade de comunicação interpessoal para buscar atingir um objetivo. Ponto. Por que eu gosto desse conceito?
Porque nós temos duas problemáticas filosóficas para a gente resolver dentro desse conceito, que eu diria para vocês que é a base do processo de liderança, tá? Alguém arrisca, até para a gente ter uma aula mais interativa, alguém arrisca dizer aí quais são os dois problemas que você consegue visualizar dentro desse conceito? Tem dois problemas dentro do conceito, tá? Eu espero que esteja sendo compartilhado, porque eu nem estou vendo mais vocês. Mas tem dois problemas aí. Quem arrisca? Abre o áudio aí e coloca. Ninguém arrisca? Ninguém arrisca. Tem dois problemas nesse conceito. Vamos lá. Não venham me dizer que o objetivo é problema, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só vou avançar quando alguém arriscar, hein? Abre o áudio e arrisca aí. Dois problemas que a gente pode ver aí nesse conceito. Pronto. Conseguimos aqui uma resposta e absolutamente correta. Me ajuda aí, Isa. No chat, quem foi que respondeu começa com a letra R. Passou muito rápido, eu não vi. Não, Thalita, não é habilidade. Eu vi aí que alguém arriscou aí no chat. Começa com a letra R. Grande Alexandre, foi o digamos assim, meu parceiro de coordenação, Rumenig. Ah, o Rummenigge, eu acho que foi isso aí Rumenig. mesmo. Exato. Isso, ele arriscou que as duas problemáticas aí filosóficas é a comunicação interpessoal. Eu não sei se ele arriscou porque ele teve essa percepção ou porque está de azulzinho lá, da comunicação interpessoal. Gente, de fato é isso. Nós temos um grande desafio a ser superado dentro do pilar da liderança. Primeiro é a forma que você se comunica. Bom, isso que você precisa medir e avaliar, a forma que você se comunica. Jesus tinha uma característica muito peculiar de se comunicar e de ensinar. Era através de quê? Das parábolas. Era o modo que Jesus encontrava de fazer com que as pessoas compreendessem o reino de Deus. Né? Então, tem muitas parábolas. Porém, as parábolas, elas serviam justamente para quê? Para desenvolver o discernimento. Tá? Então, essa era uma característica. Porém, existem outras características de comunicação, mas nós temos aí, como problemática filosófica a ser resolvida, a nossa comunicação e o interpessoal é a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Ponto. Então, se eu tivesse que dar um conselho, aliás, há cerca de 15 dias eu estava num podcast e o entrevistador me fez essa pergunta, né? Alexandre, deixa um conselho para os líderes. Que competência eles devem desenvolver? Para mim, o primeiro plano é a comunicação. É a forma que se comunica, tá? E não ao acaso nós estamos na pastoral da comunicação, ok, gente? Ou seja, a forma que nós comunicamos dentro das redes sociais, a forma que nós comunicamos através de todos os veículos, e um deles é a nossa reunião pastoral, vai fazer toda a diferença como líder. Ou seja, eu preciso pôr um olhar bem refinado na forma que eu me comunico e na forma que eu me relaciono com as pessoas, tá? Então, essa, digamos assim, é as duas problemáticas que eu separei hoje à noite para que a gente pudesse conversar de forma a qual essa exposição ficasse bem clara para vocês, tá bom? Então, primeiro ponto que nós precisamos entender.
como é que eu vou avaliar a minha comunicação e como eu vou avaliar o meu relacionamento. Tá? Então, como coordenador, eu tenho algumas tarefas a serem executadas. Eu já expliquei que é uma tarefa dentro de uma ciência exata. Como líder, eu tenho que desenvolver alguns aspectos comportamentais para que eu possa realmente ser identificado como líder, ok? Muito bem. Então, você não precisa formar admiradores, seguidores, né? Somente Jesus formou seguidores. Jesus formou os apóstolos, né, que, por sua vez, formou discípulos. Discípulos, o conceito da palavra discípulo é um eterno aprendiz. Então, nós somos aprendizes. O primeiro comportamento que você precisa desenvolver é esse comportamento de aprendiz. Eu estou sempre aprendendo. Porém, se você não precisa formar seguidores, se você não precisa formar pessoas que gostem de você, você não vai ter essa preocupação no foco da sua liderança leiga como coordenador de pastoral. Não. Até porque nós vamos ter nossos opositores, pessoas que também não nos aceitam, não gostam de nós. Todos nós temos pessoas que gostam da gente, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se posiciona, do jeito que a gente se comunica. E tem também os que não gostam pelo mesmo motivo. Então, tem pessoas que não vão gostar do jeito que você fala, do jeito que você se comunica. Porém, você vai precisar formar o quê? Admiradores. E existem 3 pilares para que você, dentro do seu processo de liderança, possa formar admiradores. Está fazendo sentido isso, tudo que eu estou colocando para vocês? Tá? Muito bem. Então, o primeiro pilar que vai te caracterizar como um líder admirado dentro da sua pastoral, dentro da sua paróquia, tá? É a sua reputação. Ou seja, a reputação é o maior ativo intangível que você tem. Por quê? A sua reputação é a sua história. É o que você construiu até um determinado momento. Então, eu te admiro pela pessoa que você é, pela tua história de vida. Esse é um dos motivos que eu tenho para te admirar. Então, os nossos liderados, dentro da nossa pastoral, eles vão admirar a nossa experiência, os nossos comportamentos, que foram construídos ao longo do tempo. Essa é a nossa reputação. O segundo pilar de construção dessa admiração é a minha credibilidade. Ou seja, é o quanto eu sou crível, acreditável. E a credibilidade foi construída ao longo do tempo com os meus comportamentos coerentes. Por quê? Porque a maior crise no processo de liderança é a incoerência. E Jesus, porque é Deus, mas ninguém foi tão absolutamente coerente quanto Jesus. Jesus falou o que disse e disse o que fez. Mas nós temos aí um choque de geração. Por quê? Porque gerações passadas conviveram com a incoerência e aceitaram a incoerência. Tanto isso é verdade, eu posso comprovar essa verdade para vocês, que a maior frase que a gente sempre ouviu foi: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Foi ou não foi? Já ouviu essa frase? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gente, tem algo mais incoerente do que essa afirmação? Mas nós fazemos parte de uma geração que aceitava a incoerência. Então, a sociedade moderna não aceita mais esse tipo de coisa. Hoje, os filhos questionam os pais, os netos questionam os avós. Porque se você não for um modelo de coerência, de referência, você não vai ser admirado. Então, como líder, você precisa ter uma boa reputação, credibilidade, ou seja, cuidado com os seus comportamentos, se eles estão em acordo com as suas falas, certo, gente? Se você está agindo de acordo com o que você está
pregando com aquilo, de acordo com aquilo que você está dizendo, tá? Porque se você tiver uma dicotomia, algo que te separa muito daquilo que você fala, daquilo que você age, você vai ter uma dificuldade de liderar pessoas. Então, é uma valiosa dica para essa noite. Estejam vigilantes com a forma que você age, se ela está em acordo com o seu discurso. Exemplo simples, né? Um exemplo muito simples. Eu valorizo bastante a disciplina, mas eu não sou alguém disciplinado. Ponto. É algo incoerente daquilo que você fala e daquilo que você age, certo? Eu valorizo pessoas de ação, mas eu sou acomodado. Então, está incoerente, tá? Então, eu peço uma pastoral ágil, uma pastoral que todo mundo vá para cima, trabalhe, acredite, mas eu tenho falas de acomodação, de desânimo e etc. Então, essa fala incoerente contrapõe aí o processo de liderança. E terceiro pilar, outro extremamente importante, é a sua autoridade. E o que é a sua autoridade? É o quão você tem conhecimento das coisas que você faz. Ponto. Então, eu preciso ter conhecimento sobre o diretório da Pastoral da Comunicação, eu preciso ler as literaturas da Pastoral da Comunicação, eu preciso conhecer os documentos da igreja, eu preciso conhecer as cartas apostólicas, pelo menos as mais recentes, eu preciso ler algumas encíclicas. Então, eu preciso ler a Bíblia, que é a grande referência do cristão. Então, minha gente, o meu conhecimento não pode ser raso, porque se eu tiver um conhecimento raso, eu não vou contribuir com os meus liderados. E não contribuindo com os meus liderados, a minha liderança está questionada. Então, 3 pilares, revisando, sustentam o processo de liderança dentro da Pastoral da Comunicação, ou qualquer outra pastoral, ou qualquer serviço de um leigo católico. Primeiro, a sua reputação, a sua história de vida, o quão seus comportamentos foram, digamos assim, saudáveis, né? E a sua credibilidade e, por fim, a sua autoridade. Então, o quão você precisa se aprofundar nesses conteúdos. Gente, fez sentido isso? Tudo que eu estou falando para vocês? Fez? Ótimo, excelente. Então, vamos avançar, tá? Muito bem. O que eu recomendo para vocês? A leitura da passagem de Marcos, do capítulo 6, de 7 a 13, como reflexão, depois da aula de hoje, ou quem sabe amanhã de manhã, onde Jesus chama os 12 e faz o envio dos 12. Nesse trecho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 7 a 13, tem digamos, uma expectativa que Jesus tinha dos seus discípulos. E eu quero que você descubra isso na reflexão que você vai fazer, tá? Gente, bom, então, avançando na nossa aula, você tem aí, então, algumas responsabilidades como leigo católico, tá? Como leigo católico, eu preciso, então, entender quais são as minhas responsabilidades, uma vez que eu assumi a coordenação da pastoral. Eu disse sim para o pároco, mesmo que eu não tivesse preparado, mas eu estou carregado de boa vontade para me preparar. Ponto. Então, se eu quero me preparar, eu preciso fazer uso de literaturas de gestão pastoral, de gestão eclesial, de documentos, entre outras coisas. Um bom líder é um bom leitor, tá, gente? Então, se você não gosta de ler, vai precisar desenvolver essa habilidade, ok? E se você compra livro só pelo título do livro e depois deixa guardado e não lê nada, qual é a minha recomendação? Vai com calma, não tenta ler o livro todo. Procura ler uma parte de um capítulo, cria uma disciplina,
dedica 20 minutinhos, quem sabe menos que isso, mas que seja 15 minutos, mas que seja o quê? Produtivo, concentrado, focado, sem interrupções, e faz aquela leitura. A nossa mente é o território onde tudo começa. Se eu vou desenvolvendo na mente essa habilidade de leitura, isso vai crescendo dentro de mim. Agora, eu tenho que começar, dar os primeiros passos, devagar. Então, essa é uma das responsabilidades como líder leigo, assumindo uma pastoral. A outra é representar um grupo de leigos na nossa igreja, na nossa paróquia. Então, você é um representante de outros leigos dentro da sua comunidade. Nesse sentido, você precisa ser um modelo, um exemplo a ser seguido. Comparecer às santas missas, nos domingos, que seja na sua comunidade, como coordenador de pastoral. A comunidade precisa te ver, você precisa ter a sua visibilidade, participar dos encontros. Nós vamos poder estar em todos? Não, claro que não. A Santa Igreja, pela graça do Divino do Espírito Santo, nos dá muitas oportunidades de formações, de encontros e etc, etc. Mas você pode, de certo modo, dedicar parte para estar ao máximo nesses encontros, né? E a comunidade te perceber. Interpretar também em suas ações o que o Evangelho nos diz todos os domingos. Todos os domingos o Evangelho tem uma mensagem. Então, que ela seja fonte de inspiração para a sua semana e que você vai exercitando sobre isso. Outro ponto importante ao assumir a pastoral, a liderança e a coordenação de uma pastoral. Você é promotor da unidade na sua paróquia. Então, você não pode participar de fofocaiada falando do pároco. Não, gente? Se o pároco é isso ou aquilo, esquece. Você é uma pessoa de confiança do pároco. Sabemos que ele tem as limitações. Eu falava no programa da Pastoral da Comunicação, na Rádio Nova Aliança, sobre as limitações dos párocos. Eles são seres humanos, mas nós, como membros de pastoral, principalmente coordenando, não podemos propagar divisões, porque divisão não é de Deus, divisão é de Satanás, ok? Adversário da igreja. Então, como coordenadores, nós somos promotores da unidade. Reunir com outros líderes leigos para poder analisar e discutir como anda a comunidade, né? Como está a comunidade a qual todos estão inseridos. Que dentro do Conselho Pastoral Paroquial, CPP, você seja objeto de contribuição para os demais coordenadores. Que você seja visto como alguém que integra as pastorais. A pastoral da comunicação, em sua transversalidade, ela precisa circular em todas as pastorais. Então, você precisa chamar as abelhas com mel. Basta 2 gotinhas de mel, e não com um barril de fel. Então, eu preciso ser o quê? Alguém que me interesso, alguém que estou próximo dos demais coordenadores, né? Colocando aí, dentro dos demais lideranças na paróquia, um estado de comunidade, um sentido de pertença, né? Então, você faz uma integração entre essas pastorais. Manter as pessoas e os demais coordenadores altamente informados sobre tudo o que acontece dentro da pastoral, né? Um outro elemento muito importante inclusive, que contempla aquela problemática filosófica que nós vimos ali, porque até agora eu falei das relações interpessoais, mas tem uma que nós precisamos cuidar muito, é a qualidade das nossas reuniões como coordenador. Então, as nossas reuniões, elas precisam ter um tripé, que é oração, estudo e ação.
Então, nós precisamos, no mínimo, de uma estrutura para fazer uma boa reunião. Elaborar uma pauta que seja enviada com antecedência, né? Então, como coordenador, nós estamos até o momento falando da sua atuação como coordenador. Então, ter uma pauta consistente. Quem aqui faz pauta, manda uma reação aí, um joinha. Quem não faz pauta, precisa aprender a fazer pauta, ok? Isso. Olha quanto joinha lindo, maravilhoso. Isso. Dentro desse contexto da reunião, estimular a participação dos mais calados. Gente, tem um ditado goiano, em Goiás, que diz o seguinte: o calado ninguém sabe o que ele quer. Então, você, como coordenador, precisa estimular a participação de todos. Então, nós temos aí uma metodologia muito bonita dentro da Igreja Católica, que é a escuta ativa, né? A escuta do Espírito Santo. Então, permita, na sua reunião, que as pessoas falem por 2, 3 minutos e que elas sejam, de fato, ouvidas, né? Controlar a explanação também disso, controlar o tempo disso, quando elas começam, de fato, a falar, mas que quando elas falam, elas sejam ouvidas. Estabelecer um tempo para cada assunto ao qual você vai utilizar na reunião. E reforçar a importância do cumprimento da pauta. Então, meus irmãos, se você tiver uma reunião estruturada, você já vai dar um grande avanço na sua liderança. Quanto mais organizada, pautada for a sua reunião, melhor comunicador você vai ser, tá? É preciso uma unidade, uma comunhão com o pároco, muito próximo do pároco, principalmente a pastoral da comunicação, que precisa exatamente... Quando você estiver pensando o que o seu pároco vai pensar, eu digo que você está bom demais, né? Então, o jeito que o seu pároco pensa, você já saber exatamente os movimentos, que resposta ele daria, né? Se você estivesse no lugar dele, né? Enfim, tudo isso que você seja amparo, né, dentro da sua paróquia, porque nós somos promotores da unidade dentro da paróquia. Fez sentido isso, gente? Que bom. Excelente. Bom, a outra etapa, já caminhando aí para uma finalização desse nosso encontro, eu até falava para a Isabelle que o ideal era que a gente tivesse aí, quem sabe, uma tarde de sábado, mas a verba está curta, e a gente não consegue fazer muita coisa, mas 1 hora online é muito mais do que o suficiente. Então, vamos falar agora de alguns comportamentos, conforme eu prometi, né? A Priscila já falou, seria ótimo, tá vendo aí, Isa? Vamos estabelecer aí uma tarde com exercícios, com práticas, né? Porque só eu estou falando agora, e é evidente que vocês estão fazendo suas anotações, mas imagina tudo isso na oportunidade de praticar, de exercitar, embora nós temos aí a praticidade do online, do conforto da nossa casa e etc. Mas eu espero que vocês não estejam dispersos e nem que a aula esteja cansativa, né? Então, vamos aos comportamentos. E nós vamos dividir... A Flávia disse, verdade, o presencial é bem melhor. E a Verônica disse, tá não, estou gostando muito, do jeito que tá. Então, assim, muito bem, vamos seguir. Nós vamos dividir os comportamentos como líder leigo católico em 2 níveis de comportamentos, tá? Primeiro, a sua espiritualidade. E segundo, os comportamentos que são modelos de Jesus Cristo, aos quais é a nossa referência. Ok? Vamos dividir assim? Falamos sobre o papel do coordenador, falamos o quanto ele é promotor da unidade, o quanto você tem que se comunicar, fazer uma boa reunião estruturada, tudo isso que a gente falou até agora. E tudo está ficando gravado para você revisar.
Agora nós vamos dividir em duas etapas: espiritualidade e aspectos comportamentais, com base no modelo de liderança que é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro, comportamento dentro da sua espiritualidade. Gente, presta atenção no que o tio vai falar. O líder leigo católico, todos os dias, precisa ter contato com a palavra de Deus. Gente, é todos os dias, certo? E quando a gente fala de palavra de Deus, nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando dos Salmos, nós estamos falando das cartas paulinas, enfim, tudo a palavra de Deus. Então, você precisa ter o hábito de ter esse contato diário com a palavra de Deus. Que seja o Evangelho, ótimo. E procura fazer uma reflexão de qual versículo mais te tocou. Isso vai aumentando a sua espiritualidade. Agora, se você não faz, se você não dedica 10 minutinhos que seja para uma reflexão profunda da palavra de Deus e vai naquela vida corrida, a sua espiritualidade vai sendo desenvolvida de forma mais lenta, ok? Segunda prática, extremamente importante também, gente, como líder leigo católico, adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos uma oportunidade todas as quintas-feiras de adorar Jesus e temos a adoração perpétua no Santuário Arquidiocesano, ali na 606 Sul. E se você não encontrar Jesus Eucarístico na sua paróquia, você pode ir lá na 606 Sul, quem lá conhece, ok? Muito bem. Por que adorar Jesus? Porque se você tem a Eucaristia como um rito católico, você tem que refazer o modo que você pensa. Tá? A sua fé está fragilizada. É preciso entender que ali é o próprio Jesus. Ali é o próprio Jesus Cristo. Então, a sua espiritualidade será desenvolvida a partir do momento que você aumenta suas adorações. Pode ter certeza disso. Quem é aqui adorador já sabe. Quem é adorador sabe o quanto a adoração, esse encontro com Jesus, vai fortalecendo a nossa espiritualidade. Colocar humildade à frente do serviço do outro, do próximo. Quem é? Lá no capítulo que eu li de São Marcos, na ambição de Tiago e João, que queriam na glória estar à direita e à esquerda, e Jesus diz, todos nós somos servos. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, colocar a humildade. E, gente, o que é humildade? Tá? Nós precisamos entender também o conceito de determinadas palavras. Que muitas vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada sobre a palavra humildade, que é ser um coitadinho, pobrezinho, vitimista. Nada disso. Humildade é manter sob controle a sua vaidade. Ponto. Isso é humildade. Tá, gente? Porque todos nós somos vaidosos. É inerente ao ser humano, faz parte da nossa essência. Nós temos vaidade, nós queremos sempre fazer melhor. Ok, tudo bem, eu reconheço isso, mas manter sob controle a sua vaidade. Ser testemunha do Evangelho na missão a qual nós estamos exercendo. Um exemplo dentro da sua família, para que possa esse exemplo ser testemunho aos nossos irmãos dentro da nossa comunidade. E, por fim, não menos importante, para desenvolver a sua espiritualidade, 3 níveis de orações. 3. Eu disse 3. Qual é o primeiro? A oração pessoal, suas conversas, seus diálogos com Jesus. Nós temos que nos aproximar de Deus como filho. Temos que ter uma conversa aberta como filho, como você teria como pai. E chegar, sabe, pai, hoje está difícil, me ajuda, me dá discernimento. Em muitos momentos eu desanimei, mas eu confio na tua misericórdia. Ou seja, um diálogo normal, sabe, gente?
não precisa fazer orações e orações. Não, finaliza com o Pai Nosso, com a Ave Maria, pede a intercessão materna de Nossa Senhora, mas tem um diálogo de filho para pai. Ele vai te ouvir. Essa é um tipo de oração. A segunda, a oração em família. Fortalecer a família. Em muitos momentos, você tem vários momentos durante o dia para fazer a oração em família, seja nas refeições, seja antes de dormir, e etc, etc. Tá? A devoção do Terço Mariano, como a Verônica colocou aí, outra oração extremamente importante. E a terceira, aquela que agrada muito a Deus, porque o próprio Jesus nos disse, onde 2 ou 3 ou 4, quem sabe, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a oração comunitária, rezar junto com os irmãos, e aí vem terço dos homens, terço das mulheres, terço da comunidade, terço do CPP, terço da pastoral, enfim, promover a oração em comunidade. Então, a oração pessoal, a oração em família e a oração em comunidade. Tá? Comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Tá? A gratuidade. Nós falamos da espiritualidade. Agora nós vamos falar de comportamentos do líder, né? Na esfera comportamental, a qual a liderança está inserida. A gratuidade. Vamos fazer tudo sem esperar nada em troca. É isso que é importante, dentro do contexto de liderança. Generosidade e renúncia. Parte do nosso tempo é dedicado à comunidade. Isso já é uma renúncia. Então, como líder, você precisa aprender a renunciar, mas renunciar de forma generosa, sem reclamar, sem ficar dizendo, nossa, mas que chato, isso, aquilo. Olha, eu tenho certeza que os que se inscreveram nessa formação são os interessados em melhorar, né? Então, é claro, outros também tiveram interesse, mas talvez por outros compromissos não conseguiram, mas que possa ser aí uma entrega generosa nessa convivência. Outro comportamento extremamente importante que deve ser desenvolvido, e nós temos Jesus como modelo, a generosidade. Mas a generosidade não é no sentido só de ajudar os irmãos, mas estar próximo, nas horas difíceis, naquele abraço que cada um precisa. O olhar do coordenador da pastoral da comunicação precisa ser um olhar refinado para a comunidade. Ali, na Santa Missa, nós temos pessoas que estão alegres, outras estão tristes, outras estão preocupadas. São muitos sentimentos misturados. Que nós possamos, como líder, ter uma percepção refinada mesmo, daquele irmão que está ali, mas está precisando de uma aproximação, de um abraço. Então, essa solidariedade. Outra coisa, outro comportamento que precisa ser desenvolvido, a flexibilidade. Nós não podemos ser igual uma mula teimosa. Nós temos que estar flexíveis. As coisas mudam, o mundo muda, né? Então, nós temos que abraçar a flexibilidade com misericórdia, né? Perseverança, outro comportamento extremamente importante, não ser vencido pelo comodismo. Gente, a maior força do demônio é instalar o desânimo. E muitas vezes a gente desanima, mas isso é obra do mal, não é a obra de Deus, né? Então precisamos perseverar, mesmo nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. Comunhão com a unidade, com a comunidade, comunhão com a comunidade, comunhão com o pároco, comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a comunhão é, sem dúvida nenhuma, um comportamento extremamente importante. E mais dois, não menos importante. Coragem é algo extremamente importante, e coragem não é falta de medo. Você pode ter coragem com medo mesmo, certo, gente? Então, mesmo com medo, enfrente a realidade. E, por fim, a alegria.
Gente, não há nada mais doloroso do que alguém negativo do nosso lado. Vocês já tiveram alguém negativo do lado, que tudo reclama, que tudo está ruim, né? Se você disser bom dia, aí a pessoa vai responder, bom dia para quê? Está chovendo, você não está vendo que está chovendo. Então, assim, quando para de chover, aí diz, não, agora está quente demais. Ou seja, reclama de tudo. Pessoas que não têm alegria de viver. Gente, um líder leigo católico é alguém feliz, é alguém que acolhe as pessoas, que está sempre com um sorriso no rosto. Alexandre do céu, mas como é que eu vou fazer isso com tanto problema que eu tenho, boleto para pagar, preocupações? Gente, o passado você entrega na misericórdia divina. O futuro você entrega na providência divina. Então, viva o hoje, o amor de Deus. É isso. Nós temos que viver. A nossa mente, ela tem dois prazeres. Ela tem dois prazeres. O primeiro é ficar pensando no que passou. O segundo é no que ainda vai acontecer. Ou seja, o nosso estado mental nos mantém prazerosos no que aconteceu ou no que vai acontecer. Presta atenção nos teus pensamentos. Todos os dias nós estamos pensando ou no que aconteceu ou no que vai acontecer ainda. Só que o que aconteceu gera frustrações e o que vai acontecer gera ansiedade. Então, viva o hoje, o amor de Deus, e deixa o passado na misericórdia dele e o futuro na providência dele. Então, esses são os comportamentos que vai aliviar a tua carga, vai aliviar a tua caminhada, vai te consolidar ainda mais na missão, tá? E como mensagem final, para a gente encerrar, que nós estamos aí com 1h30 de aula, eu vou falar para vocês sobre as 4 necessidades humanas. Eu até coloquei hoje no áudio. Extremamente importantes, que um líder leigo católico, que um coordenador da pastoral da comunicação precisa ficar bastante atento a essas necessidades, que elas são reais, elas existem, tá? Primeira necessidade humana, toma nota aí, pelo amor de Deus. Toma nota. Primeira necessidade humana. Pertencimento. Sentido de pertença. Traz as pessoas que estão com você para dentro da pastoral. Fazem elas se sentir parte integrante. Faz elas ter um sentido de que elas pertencem, de que elas são ouvidas, de que elas dão sugestões, tá? Não vá para a reunião com a sua opinião formada. Ouça todos. Todos nós temos a necessidade de pertencer, de estar dentro, de estar atuando. Então, que nós possamos desenvolver esse sentido de pertença. Segunda necessidade humana. Competência. Todos nós temos a necessidade de nos sentir competentes. O ser humano é, por sua essência, realizador. Então, numa fotografia que eu faço, se você puder reforçar, reconhecer o quanto aquela fotografia fez a diferença, e eu tenha esse sentimento, me sentir competente naquilo que eu estou fazendo, naquela entrega que eu estou fazendo, melhor será a sua convivência com seus liderados, porque todos nós, e eu não estou falando de elogio, não estou falando de elogio. Aliás, toma nota de uma coisa que eu vou falar para vocês que vai chocar vocês. Eu tenho quase certeza que vai chocar, mas é super real. Não faça elogio de públicos. Não, mas Alexandre, como assim? Eu sempre ouvi que elogie em público e corrija no particular. Não, esqueça isso, vira essa página. Um líder, com o modelo de Jesus Cristo, não faz elogio de público. Sabe por quê? Porque você pode estar elogiando uma pessoa, favorecendo ela naquele elogio, mas outra está se sentindo atingida, sentindo frustração em não ser elogiada. Então, é melhor que não elogie em público. Faça reforço individualmente. Essa fotografia foi maravilhosa, ou essa fotografia foi boa, mas poderia ter sido melhorado dessa forma.
não chame a atenção das pessoas em público. E também não chame elogie, não elogie. É nocivo da mesma forma. Então, se eu tiver que reforçar uma ação, uma boa prática dos meus liderados na pastoral da comunicação, que eu faça isso individualmente, né? Eu vejo líderes, eu tenho participado de algumas reuniões na pastoral e o líder diz, olha, fulano, diga como foi a sua ação em cima disso, mostre para os outros, né? Como é que foi isso, como é que foi aquilo. Você está valorizando uma pessoa e desfavorecendo outra, né? Talvez tenha alguém pensando assim, meu Deus, eu estou aqui na pastoral tem 3 anos, esse outro aí que chegou há 3 meses já está sendo elogiado pelo meu coordenador, e ele não olha para mim. Então, é melhor que você faça o reforço com encorajamento, né, para que as pessoas sempre façam melhor individualmente também, tá? Terceira necessidade humana, tá? Significado das coisas. Ou seja, as pessoas querem entender as coisas. Não adianta você falar num sentido de imposição. Não. Dê o significado. Para que por que nós precisamos fazer, né? Explica para as pessoas que nós não temos um trabalho voluntário, e sim uma missão. E, por fim, não menos importante, eu falei bastante sobre ele, mas é uma necessidade humana, que é o quê? Coerência. Nós queremos um mundo coerente. Um mundo incoerente é um mundo desordenado. O mundo já nos entrega um cardápio robusto para que nós possamos aí desviar da nossa missão, né? Então, procure alinhar as suas ações de acordo com o seu discurso, porque o mundo precisa de coerência, né? Então, gente, essas foram as dicas que eu assim separei para partilhar. É um tema bastante vasto, enorme, mas eu tenho certeza que eu toquei seu coração, que eu coloquei uma sementinha na tua mão aí, e que você possa plantar e colher essa semente. Porque posso terminar contando uma historinha? Se eu puder contar uma historinha, manda um joinha. Vou contar a historinha. Tá bom. Então, vamos lá. Um filho de 10 anos, aproximadamente, 9, 10 anos, terminou de comer uma fruta e pegou a semente, pôs na mão e procurou seu pai e perguntou, pai, acabei de comer uma fruta, o que eu faço com essa semente? O pai olhou para a semente e falou para o filho, filho, essa semente, você tem 2 decisões na vida. A primeira é descartar a semente, a segunda é plantar. Se você descartar, nada você vai colher. Se você plantar, você vai colher frutos. E aí o garoto disse, pai, quanto tempo eu vou colher frutos se eu decidir plantar essa semente? Pergunta muito inteligente do garoto. E o pai olhou para a semente novamente e disse, meu filho, essa semente, se você plantar, você vai colher frutos daqui a 5 anos. E aí o filho logo desanimou e disse para o pai, muito tempo, pai, eu tenho 10 anos. Se eu plantar hoje essa semente, eu vou colher daqui a 5 anos, eu vou ter 15 anos. Pai, é muito tempo. Eu vou decidir descartar a semente. E aí o pai chamou o filho e disse, filho, eu preciso te ensinar uma coisa na vida. O que é, papai? Plantando ou não plantando essa semente, os 5 anos vão passar de qualquer jeito na sua vida. Moral da história. Pega a sementinha de hoje e planta, tá? Porque um dia você vai colher bons frutos. Valeu? Obrigado, gente. Obrigado, Isabelle Cardia, Anderson Martins, meus companheiros da Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília. E aí, agora eu quero ouvir vocês, o que acharam, o que gostaram, foi bom, não foi? Alexandre do céu, o que foi isso, amigo? Foi Como a assim? formação.
coração, assim, incrível, aquele povo enlouquecido, foi muito bom, né? Mas eu não vou ficar te exaltando muito, não, tá bom? Porque já que você disse que não pode elogiar, então não vou te elogiar. Mas eu consigo controlar a minha vaidade, como eu ensinei. O Daniel está aí? O Daniel está com a gente? Sim, o nosso futuro coordenador está aqui com a gente também. Que bom. Ele Fala, aprender, Por aqui, fala, por aqui. Daniel. ele era Daniel. obrigado a estar participando para ele poder aprender e ser um bom coordenador. Não, bom, pode deixar. Os caminhos estão sendo bem trilhados. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta antes da gente dar continuidade? Sem briga, tá, gente? Podem fazer Eu perguntas. fiquei caladinho fazendo a propaganda aqui da excursão, viu? Na foto aqui eu atrás estou de mim. vendo. Eu estou vendo, eu vou fazer a minha inscrição. Ainda não fiz, mas eu vou Sem junto. perguntas. Sem Quando perguntas. nós vamos ter uma formação presencial? Então, gente, vai ter lanche? Meu Deus, ô Isa, o povo de igreja come, né? É uma coisa impressionante. Poxa, gente, ainda mais Já quer esses saber? jovens. Já quer saber se vai ter lanche agora? Esse povo da Pascom está muito mal acostumado com as formações da Pascom, viu? Bom, primeiro, Alexandre, muito obrigada por aceitar a missão, né, de vir falar para nós sobre liderança, trazer assim pontos que às vezes a gente não fala, não comenta, né? Mas que são necessários para que nós possamos ser bons líderes. O Dom Paulo, eu falando para ele sobre a coordenação, e aí eu falei para ele assim, olha, Dom Paulo, né, acho que já tem um tempo, então é bom a gente mudar, porque também a mudança se faz necessária, até para mostrar que é um movimento, né, as pastorais, a coordenação, ela também não é um cargo vitalício, né, ela precisa também dessas mudanças, é importante. E aí ele falou assim, não, mas você é uma boa líder. Aí eu falei, não sou boa não, mas o que eu puder fazer para a gente poder ajudar a melhorar sempre a comunicação da Pascom é muito importante. E aí eu vejo hoje que nessa formação que você falou hoje, eu anotei muita coisa, assim como eu já vi, né, uma postagem de você diferenciar o que é o seu coordenador e que é o ser liderança, né? Nossa, eu fiquei encantada com isso, porque realmente a gente vê que existem boas pessoas para liderança, mas elas não sabem coordenar. Nem sempre toda liderança sabe coordenar. Então, realmente, a gente precisa estudar muito, o que o Alexandre falou sobre ler bastante, entender a estrutura do que é ser igreja, principalmente da pastoral que nós fazemos parte, é extremamente importante. Então, muito obrigada, Alexandre, por abrir a nossa visão, né? Por nos provocar também, pela sua animação, né? Ele mesmo fazendo a piada, ele já começa a rir, então eu achei isso incrível, porque eu sou mais ou menos desse jeito também. Então, assim, essa alegria de ser cristão, que o Papa Francisco também sempre repetia para nós, e a gente vê que quando nós fazemos com amor, nós somos felizes, né? Isso não pode ser um peso, coordenar não pode ser um peso, mas ser realmente um trabalho para o próximo. Então, muito obrigada, Alexandre. Eu é que agradeço a você pela oportunidade, aos irmãos que estão aqui também, pela atenção, os pasconeiros aí da Diocese
de Goiânia, né, da Arquidiocese de Goiânia, né, aí também tem gente de Trindade, tem gente de outras cidades. Meu muito obrigado pelo interesse de participar aqui conosco, tá? Deus abençoe a todos. Eu não sei se é possível a gente fazer um print dessa tela, né? Alguns, Ah, quem puder, quem puder por abrir, favor, abram aí quem puder abrir as a câmera, imagens, as aí câmeras. ajeita o cabelo, pai, põe um pouquinho de perfume aí. Faça um E bom, Rexona. Mas vamos fazer. antes, enquanto o pessoal vai abrindo aí as câmeras, é só falar que no próximo dia 8, teremos a formação com a irmã Maria Nilza, lá no santuário... esqueci o nome do santuário, gente. Que fica próximo à Torre Digital. Nossa Senhora de Mãe Rainha, não é? Isso, da Mãe Rainha. Exatamente. Então, vocês estão convidados, é R$15, até próxima sexta-feira, vocês façam a sua inscrição. A irmã está super animada para poder vir participar, ela que se colocou à disposição para trazer essa formação, ela que tem um livro, que eu já procurei onde está meu livro, que fala sobre a vocação do comunicador. Então, isso que o Alexandre já falou para nós hoje, vai ser, né? Nós vamos ter mais desdobramentos, entender mais aí já dentro desse contexto quanto comunicador. Então, vai ser muito legal a formação no próximo domingo. E assim, muita gente não conhece, né, o santuário, então é um bom momento da gente poder estar lá para conhecer o santuário da Mãe Rainha. É para todos os pasconeiros, não é só para os coordenadores, gente, são para todos. Muita gente entrou em contato comigo perguntando, né, mas é para todo mundo participar, tá? E no próximo mês, a gente está agendando também uma formação, que ela vai começar online e depois vai ter o presencial, que é uma formação de fotografia, que também vai ser uma pasconeira lá da paróquia Santa Terezinha do Cruzeiro. Ela é formada em fotografia pelo CEUB e vai dar a formação para a gente, tá? Então, a gente depois vai estar divulgando. E até maio tem muita coisa para acontecer. Depois o Daniel que vai ficar por conta de vocês. Eu só vou passar só a minha parte. E eu quero ver vocês sempre, para a gente poder finalizar a coordenação, eu tirar foto com vocês, dar muito abraço, e aí eu deixo depois vocês na mão do Daniel. Só lembrando também da excursão para o encontro nacional, para o nono encontro nacional da PASCOM, a partir desse mês, a gente já vai dividir de 5 vezes, porque a gente precisa pagar o ônibus, né, pagar lá a pousada, então, e a gente precisa ter o dinheiro antes da viagem. Então, a gente precisa ver, né? Então, a gente tem muitas vagas ainda e nós contamos com vocês. Quem é coordenador aqui da PASCOM, aqui na Arquidiocese de Brasília, e não está no grupo que nós temos de coordenadores, depois entre em contato comigo também para a gente poder estar te inserindo no grupo de coordenadores, tá bom? Pessoal que veio de fora, né, de outras PASCOMs do entorno, muito obrigada pela presença de vocês. Conte conosco também, venham participar quando puderem. A gente arruma até um abrigo para vocês, quando quiserem vir para Brasília, tá bom? Vocês sempre serão bem-vindos nas nossas formações. Não falta acolhimento para o estrangeiro, né, Isa? Exatamente. Sejam sempre bem-vindos. Bom, eu vou deixar, então, o Daniel, nosso futuro coordenador, fazer a oração final. Sofia, tira a foto para nós antes. Faz a foto. Cadê a pose, pessoal? Gente, todo mundo de bonito. Não sei se tem habilidade de colocar todas as caixinhas, né? Porque nós temos 35
caixinhas abertas, não sei, né, se faz isso. E aí, Isa, posta no Instagram, né, e manda pra gente no grupo também. Exato, vocês também que estão aí fazendo as fotos, Peraí, postagens, marca lá a Pascom Brasília, deixa É. eu também aqui. eu quero ficar bonito também, então espera um pouco. Faz um milagre aí. Tirou a foto, Sofia? Eu já estou sem respirar. Pronto? Então, gente, quem não tiver, depois você coloca a sua caixinha lá para ficar bonitinha a nossa foto. Então, Daniel vai encerrar a oração para nós. Então, agradecendo mais uma vez, né, a presença de todos, que o Espírito Santo de Deus continue, né, abastecendo nossos corações, nos iluminando com essa missão, como o Alexandre bem disse no início, não é um voluntariado, mas sim uma missão, e que essa missão seja sempre regida por essa trindade tão linda, tão perfeita e tão maravilhosa. Agradecendo sempre ao Pai, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, e Maria Santíssima, que está sempre rogando por cada um de nós, e fazendo com que nossa missão dentro da comunicação seja uma missão bela, uma missão linda, e uma missão sempre ardente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós aguardamos, né? Todos, mas os seus agentes, seus pasconeiros, domingo, né? Lá no Santuário da Mãe Rainha, para a gente celebrar também esse momento de agora e o momento que a gente vai celebrar com a irmã Nilza. Né? Então, estivemos e sempre permaneçamos unidos na glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é isso aí. Tchau, gente.